Fala aí, pessoal do Tudo da Bola, tudo bem com vocês? Né? Mengão e Fusão farão a final do Campeonato Carioca pela quarta vez consecutiva. Apesar, já começa com a crítica, hein? Apesar do Vitor Pereira, Mengão venceu o Vasco ontem pelo placar de 3-1. Mas antes de tudo, sempre vou pedir, porque o YouTube me obriga, né? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo e se inscreva, porque eu sempre estou botando notícias de última hora no short e sempre fazendo vídeos diariamente aqui para o YouTube. Tem vezes que eu não faço com alguns problemas, mas tento sempre fazer diariamente. E se liga que agora as lives vão voltar. Eu vou voltar com tudo. Live todo dia também, né? Pode ser que um dia falte ou outro, pode ser, mas a meta é fazer live todo dia, tá? Então já se inscreva, bota o sininho para tocar, que quando chegar a live, vem fazer uma resenha bem maneira comigo e com outros convidados que vão ter nesse canal, né? Agora vamos falar do jogo entre Flamengo e Vasco, ou na verdade Vasco e Flamengo, que foi lá na Casa TV, né? E o último, infelizmente para a Casa TV e para o Casemiro, o Flamengo venceu e está na final desse Campeonato Carioca pela quarta vez consecutiva com o Fluminense, né? Como já tinha dito. Ontem foi um jogo que o Flamengo sofreu um pouco, o Vasco até jogou melhor, assim, pressionando mais. E isso deu para ver logo no começo, bem diferente do que o Vasco tinha jogado contra o ABC, né? Parecia que tinha mais vontade, aonde não valia nada, porque assim, financeiramente para uma SAF valia muito mais é, chegar numa terceira fase da Copa do Brasil do que ganhar ou chegar numa final do Carioca, que paga muito menos e nem paga, né? Porque já vamos para o terceiro ou quarto ano que a Ferdi não deve pagar o campeão, né? O Flamengo recebeu, o Fluminense recebeu, então está numa crise enorme a Federação do Rio, né? Mas falando do jogo mesmo, o Vasco ontem parecia que acordou, queria jogar, mas de novo, e novamente, as falhas começam a acontecer no Vasco. Impressionante. Relembrando um pouco o primeiro gol que o Flamengo fez na primeira partida, saiu o gol ontem do Pedro. Não foi de um cabeceio, mas foi uma tirada de bola do, se eu não me engano, Capasso, que sobrou no pé do Pedro, que chutou de primeira, ainda desviou no Jair antes da bola entrar, matou totalmente o Jardim, né? E o Flamengo fez 1-0. Depois disso, o Flamengo ainda atacou, poderia ter feito mais gols, mas baixou um pouco a linha. Na hora que baixou a linha, o Vasco pressionou, e no escanteio, gol do Vasco Capasso, né? Fazendo pelo primeiro gol pelo Vasco, ele mesmo sendo que não está indo tão bem no Vasco, na minha opinião, mas fazer um gol para aliviar as tensões dele, que eu ainda vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Primeiro tempo terminou 1-1, né? Terminou com um jogo bem disputado e o Flamengo se classificando e o Vasco acreditando que poderia ainda virar, que mais um gol faria o Vasco chegar nessa final. Aí começa o fator extracampo a tomar conta do jogo, né? Principalmente pelo lado rubro-negro. Por quê? Vem o jogo 1-1, vem o seu Barbieri, seu Vitor Pereira,
começa a fazer modificações que você não entende o que ele faz. O jogo 1-1, ele vem, tira o Gabigol, depois tira o Gabigol, tira o Gerson, aí ele bota Vidal no meio campo, bota Everton Ribeiro, o Arrascaeta cansado já, ele até se lesionou depois, ele não tira. Ele não tira o Davi Luiz, que o que o Davi Luiz fez ontem? Ele ainda me coloca o Léo Pereira. Se saísse o Davi Luiz e entrasse o Léo Pereira, certo? Não. Ele bota o Cebolinha de lateral direito. E aí, esse é o problema que a torcida do Flamengo fica assim, com raiva. Não tem outro sentido, com raiva do que o Vitor Pereira faz. Ele vem com o Cebolinha no lateral direito, aí ele não joga nada. Como ontem não jogou, não é defendendo o Cebolinha, mas, pô, se o cara não tá jogando nada na posição dele de lateral direito, e o Flamengo não sofreu gols assim, pelo azar do Vasco e pela falta de capricho do Vasco, porque aquela lateral direita ali tá um Deus nos acuda pro Flamengo. Porque o Cebolinha não sabia fazer uma linha e também não sabia fazer um ataque, né? Então ele ficava sempre no meio, sempre tomando bola nas costas, com isso tudo. Então é impressionante assim como o Vitor Pereira, ele desarruma a equipe. A equipe tem uma forma de jogar e totalmente desarruma a equipe. E o Flamengo sofreu. Aí ele viu, né, depois de um tempo, que ele tinha feito besteira. Ele fez besteira, ele mesmo disse. Vou até pegar aqui o que ele mesmo falou para vocês, ó, aqui, ó, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira ele vem e disse aqui, né, não estávamos conseguindo fazer o nosso jogo por méritos do Vasco, que foi impressionante. Não demos sequência aos nossos lances. Estávamos curtos e a entrada do França, Matheus França, nos deu profundidade no mano a mano. Ele é um jogador forte, né? Ele é um jogador que aparece muito bem no, na correria, driblando. E foi assim que aconteceu. O, o Flamengo sofreu, ele coloca o Matheus França depois da besteira que ele fez, né? Para ver se dá um respiro. E também o Arrascaeta já não aguentava mais. E o que acontece? Matheus França, com uma velocidade que ele tem, com a esperteza que ele tem, rouba uma bola do Rodrigo, parte para cima, o Capaz, que não tem essa mesma velocidade e tá numa maré de azar do caramba o, com com o Vasco, né? Ele tá numa maré impressionante de azar, comete o pênalti. Aí pênalti, gol do, do Flamengo fazendo 2-1, já matando a partida. Só que aí eu torcedor do Vasco, aí eu por outro lado, o Barbieri demorou muito para colocar o Nenê para o Nenê fazer alguma coisa. Porque assim, o Vasco já não tem meio campo. Aí depois que toma o gol, ele tira o Rodrigo e coloca o Nenê. Para mim, ele já poderia ter tirado o Alex Teixeira antes e ter colocado o Nenê, né? Já que ele tirou o Pedro Raul para colocar o Ignaldo, que assim, não vejo errado, mas também é bem complicado essa tirada que ele fez, queimando ainda mais o Pedro Raul, que não vem bem no Vasco.
E essa demora que ele fez do Pedro Raul, do, de colocar o Nenê, atrapalhou muito o Vasco, o meio do Vasco de criar. Onde na hora que o Vitor Pereira modificou errado, né? Perdendo o meio campo, onde o Vasco poderia se criar, demorou de ter alguém pensante ali no meio. Esse foi um dos problemas do Barbieri, né? Aí já estava ruim, novamente, sofre uma falta no meio do campo, o Ayrton Lucas toca rápido a bola, que Ayrton não, Pedro, toca rápido a bola, que o Ayrton Lucas vai lá e finaliza e faz o terceiro gol, matando completamente qualquer chance do Vasco pensar em reagir em algum momento. Já estava no final do jogo, o jogo terminou 3-1, mas novamente o senhor Vitor Pereira muito mal nessa partida, tá? Não vem dando bem. E o Vasco, ele mostrou que ele pode jogar. E mostrou tanto que o Barbieri até falou, né, que o Vasco ontem, ele disse, realmente tivemos uma segunda eliminação muito rápida, mas acho que a relação ao que aconteceu na quinta-feira, né, a eliminação para o ABC, o Vasco deu uma resposta fantástica hoje, né, ontem na partida, em relação a jogar, buscar jogo, ser melhor que o adversário em muitos momentos, até pouco antes de a gente tomar o segundo gol. O domínio era total nosso. Então, eu concordo com ele, que o Vasco hoje, ontem, jogou muito melhor do que jogou o jogo contra o ABC. E por isso não foi eliminado pelo ABC. Mas os erros crassos que aconteceu ontem na partida deixou claro que o Vasco precisa contratar certos jogadores e que o melhor jogador do Vasco no meio do campo é o cara que termina o contrato em abril e não vai renovar, que é o Nenê. Então, o Vasco precisa consertar em muitas coisas, tá? O Barbieri não é um treinador horrível, mas é um time que está montando, um time que vai disputar o brasileiro e vai sofrer nesse brasileiro. Vai sofrer muito nesse brasileiro. Primeiro já pega duas pedreiras logo nas primeiras rodadas. Atlético Mineiro e Palmeiras. Favoritismo é todo do Atlético Mineiro e todo do Palmeiras. Não vou falar aqui mentira para o torcedor do Vasco. Se vencer, ótimo, vai dar um ânimo, mas a probabilidade bem maior de perder. Então, o Vasco precisa de reformular, precisa treinar mais esse praticamente um mês que vai ter para o jogo do dia 15 de abril. Então, é isso que o Vasco vai precisar para melhorar isso até o Campeonato Brasileiro. Então, é disputar, fazer os 45 pontos e depois de fazer os 45 pontos, ver o que vai fazer com o que vai dar para fazer no Campeonato Brasileiro. Primeiro é disputar para não cair e depois ver o que vai dar para fazer para disputar nesse brasileiro, pelo menos pegar uma Sul-Americana, que vai ser ótimo, né, para o ano que vem já ter uma competição internacional grande para disputar. O Flamengo, assim, é bater na tecla. Não adianta você botar de bons jogadores com um técnico que não vou falar que não sabe treinar, mas está perdido. E é o que eu vejo hoje no Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele parece às vezes que não pensa no que vai acontecer na partida, se ele fazer certas modificações, mas mesmo, e aí ele vai lá, faz, vê que dá errado e tenta consertar o erro. O Vasco deu chance para consertar.
Agora, Palmeiras, Atlético Mineiro, o Grêmio, que está vindo muito bem, e outros times, será que vão dar essas mesmas chances para o Flamengo consertar? Acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Então, o Vasco ontem deu chances para o Vitor Pereira consertar, mas outras equipes não darão. E aí que está o grande problema do Flamengo ter o Vitor Pereira como treinador em 2023. Que ele não está medindo muito os riscos, está indo para os riscos grandes, e se a outra time não bobear, faz gol, pelo menos um gol, faz antes de alguma modificação para consertar o erro que ele cometeu, né? Então, Flamengo esse ano é duro, vai ter o Fluminense, provavelmente não vai ter o Arrascaeta no primeiro jogo, está machucado, e hoje foi cortado pela seleção uruguaia. Então, e o Flusão tá embalado, né? Tá embalado e muito bem embalado. Mas o Flusão de Diniz é um arranha-céu do cacete. Um dia tá bem, um dia tá mal. Se pegar o Fluminense de sábado, pode ser que o Flamengo sofra muito. Até, dependendo do que o Vitor Pereira faça, tomar uma goleada. E esse time do Flamengo não é time para tomar goleada, mas o problema é que não adianta você botar só bons jogadores e não ter uma tática definida e certa para com esses bons jogadores. Porque o futebol é coletivo, não é individual, tá? Então, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Mais tarde, teremos nossa live por volta de 8 horas, 8h30, tá? Mais tardar 9 horas. Então, teremos agora a live todos os dias. Tentaremos todos os dias, não vou fazer promessa que nem político, mas tentaremos fazer todos os dias live. Aquela resenha, com todo respeito, é óbvio, né? Falando sobre tudo do futebol carioca, masculino, feminino e seleção brasileira, que agora é comandada pelo Ramon até o meio do ano, tá? Valeu, pessoal. Tchau. Compartilha, se inscreva, dê o like, por favor.